Bom dia, hoje dia 10 de outubro de 2025, sexta-feira. O texto bíblico de hoje encontramos em 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 até o versículo 21, onde lemos a morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca, até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Até aqui a leitura de hoje. Eliseu, o homem, o profeta que ficou no lugar de Elias, que foi levado no carro de fogo. Eliseu, que fez tanto também por Jerusalém, sempre ao serviço de Deus, o seu Senhor. E vejam como nós muitas vezes reclamamos quando pegamos alguma doença, quando alguma pessoa da família fica doente. E diz o texto bíblico que este profeta, que ganhou muito poder do Senhor Deus, também foi atacado por uma doença sem cura. Ele conseguia curar pessoas, resolver grandes problemas, sempre em nome do Senhor, o seu Deus. No entanto, Deus deixa que no fim da sua vida, o grande Eliseu também padeça de uma doença sem cura. E Eliseu não reclama com Deus da sua doença, pois ele sabia que iria descansar nos braços do seu Senhor. E Eliseu, antes de ir embora, chama o rei Jeoás para lhe dar as últimas orientações sobre a guerra contra os sírios. Manda que ele pegue algumas flechas e o seu arco. Manda abrir a janela para o lado da Síria e atirar a flecha, e diz a Jeoás: você será a flecha de Deus, o Senhor, para vencer os sírios. Sim, Jeoás também honrava o nome de Deus, o Senhor. Jeoás tinha Deus, o Senhor, sempre com ele em suas batalhas, lutando ao lado ou à frente de Jeoás e do seu exército. Depois, Eliseu manda que ele bata no chão com o restante das flechas. E ele bate apenas 3 vezes, e Eliseu fica muito irritado. Por que não bateu de 5 a 6 vezes? Que aí você derrotaria completamente os sírios. Mas já que bateu só 3 vezes os derrotará. E assim morre o profeta Eliseu. Aquele que, ao acompanhar Elias, pediu a Elias que ele tivesse mais força e até mais poder de fazer milagres do que o próprio Elias. Se isso lhe fosse permitido, Elias diz a ele: se Deus permitir que você me veja ser levado embora, lhe será concedido. E Eliseu fazia grandes milagres em nome do Senhor, o Deus dele. E diz o texto que ele morreu assim, ali, junto com o rei Jeoás.
Jeoás que o chamou de Pai, Pai o Senhor que lutou grandes batalhas conosco. Jeoás, o rei de Israel que faz o sepultamento do grande profeta Eliseu. Amigo e, como dizia Jeoás, seu pai também. Não pai de sangue, mas seu pai. Pai espiritual. Diz também o texto no final que bandos de moabitas atacavam constantemente Israel e num destes ataques os israelitas estavam fazendo um sepultamento. E esse sepultamento estava sendo feito na sepultura de Eliseu. Quando eles veem o ataque dos moabitas, eles jogam o corpo na sepultura. E diz o texto que quando o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou, reviveu. Tamanho era o poder que Deus, o Senhor, havia dado a Eliseu aqui na terra. Eliseu viveu fielmente a Deus toda a sua vida, fazendo tudo que era agradável ao Senhor, seu Deus. E vejam que mesmo assim, ele precisou passar sem reclamar, sem blasfemar, sem perder a fé no seu Senhor por uma doença que o consumiu até o fim. Não reclamemos das coisas que Deus coloca em nossa vida. Saibamos que Deus, muitas vezes, nos testa, faz provas para ver se a nossa fé é inabalável, se nós, mesmo na dificuldade, conseguimos nos manter fiéis a Ele. Porque é fácil dizer que eu creio em Deus, que eu confio plenamente nele, quando as coisas estão boas. Mas quando uma grande doença, quando a falta de recursos, quando a dor toma conta de nós, a dificuldade chega, muitas vezes, o caminho mais rápido é nos afastarmos de Deus. Não faça isso. Nas grandes dificuldades, ore mais, louve mais e agradeça ao seu Senhor por tudo que tem lhe concedido. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr deste dia. E nos encontramos amanhã para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.